Fala galera, tudo certo? Aqui eu gostaria de começar o 6º episódio do podcast Guri da Base, aqui com o meu amigo Janes Dunek. Prazer aqui estando dividindo a bancada contigo, Léo. Prazer enorme estar aqui nesse 6º episódio. Então eu quero focar bastante na tua carreira, né, Jean? Porque você teve uma carreira muito bacana e jogou muito pelo time que ama, né? Joguei bastante aqui no time do coração, time do Brasil aqui de Farroupilha, time da minha cidade, onde me projetou. Joguei alguns anos, depois tive algumas projeções do Brasil para frente, joguei em outros times e no final da carreira retornei de novo para encerrar onde eu comecei aqui no Brasil, que é o time da minha cidade, o time que projetou, o time que eu gosto e que hoje trabalho também. E ainda continua, né? Continuo no Brasil para ver se conseguimos fazer uma história, levar esse Brasil ficar mais longe. Ficar no time que ama, né? Com certeza, importante, né? Também jogou bastante tempo no Caxias, tem uma carreira muito legal, né, Jean? Pois é, no Caxias foi o time que eu mais joguei de 2011 até 2020. 9 anos de Caxias? 10 anos, 10 temporadas foram. 2011 a 2020. E já tinha jogado na base também lá, então daria até um pouco mais ali, quando eu tinha na base, que eu digo lá, tipo escolinha, eu tinha 12 anos. A tua idade, assim, de 11 para 12, 13 anos, já tinha passado pelo Caxias também. Então, que bacana. E 2 clubes que eu me identifico, então, Caxias e o Brasil. Aqui o Brasil, seu primeiro clube profissional, tem um carinho um pouco maior, mas o Caxias também, fiquei ali 10, 12 anos ali. Clube legal, importante, que eu gosto bastante também. Legal mesmo, eu gosto bastante do Caxias. Sempre que eu vou pra Caxias, eu passo lá pelo estádio deles. Sim, passa ali, dá uma olhadinha na frente. Legal. Uma coisa que eu tenho muita dúvida é se tu já pensava em ser jogador desde cedo ou foi uma ideia que veio com o tempo? Eu pensava ali vou te falar assim, cara, eu sempre gostei de futebol, mesmo cedo, mas ali com uns 10 anos eu já gostava assim, achava que era o que eu queria ser. Aí depois as coisas vão amadurecendo aos poucos. Sim. Aí comecei na minha primeira escolinha, acho que eu tinha 11 anos. Como eu vim numa cidade do interior para Farroupilha, eu vim lá numa cidade pequena perto de Erechim para Farroupilha com 6 anos. E aí já comecei ali com 7, 8 anos, jogava futebol na rua. E aí com 10 anos veio um projeto lá do Caxias com o Inter de Milão e fez um projeto em Farroupilha, daí eu comecei na escolinha, que era a escolinha da Inter de Milão aqui em Farroupilha, tinha um núcleo. E em Caxias tinha mais 6 núcleos, daí jogava essa competição entre os núcleos. E ali foi minha primeira escolinha, com uns 11 anos. E eu me destaquei ali, que eu falei que eu fui pro Caxias, depois joguei na base. Aí o Caxias me chamou pra ir pro Caxias. E eu joguei na base, lá do Caxias, 12 anos, escolinha, como se fosse. E ali eu já sabia que eu queria jogar futebol, que era meu sonho. Que eu acho que a grande maioria do brasileiro aqui, dos meninos brasileiros, querem jogar futebol e eu, graças a Deus, consegui jogar, mas me dediquei muito, mas consegui realizar esse meu sonho aí, que era jogar. Que bacana, o sonho igual tu disse, de muitos, a maioria dos brasileiros. Porque os meninos, futebol tá na nossa veia, tá no sangue. Tá no sangue. O Brasil é de futebol, né? É como dizem. País do futebol. É isso aí. Por mais que os ingleses tenham criado o futebol, a gente que criou o futebol bonito. Exato, exatamente. Futebol bonito é do Brasil. É do Brasil e de ninguém mais. Verdade. Hoje em dia daí já tem outras. Mas antigamente era do Brasil. Sim, sempre, né? Sempre foi do Brasil. Tivemos jogadores, bom, até os últimos aí, tu pegar, tem uma lista seleta de muitos, o Ronaldo, o Ronaldinho, o Romário, o próprio Neymar, Kaká, tem inúmeros jogadores que faziam total diferença, né? Agora, beleza, a Europa conseguiu, agora tem uma outra tática ali, que troca de passes rápidos, consegue, mas não é tão bonito como o brasileiro, driblar, pedalar, dar elástico. Essa parte aí é bonita, só que hoje em dia
todos os jogadores que se destacam aqui no Brasil vão para a Europa. Então, hoje em dia, aqui no Brasil, tá em falta esses jogadores realmente habilidosos. Tu vai ver jogadores, assim, tipo, de elite do futebol brasileiro, assim, tipo, jogadores do Inter, do Grêmio, que muitas vezes não tem esse drible, não tem essas características essenciais. Então, cada vez sai mais cedo, né? Cada vez os caras que se destacam aqui tem esse drible que hoje em dia é difícil, já perdemos um pouco dessa característica, né? Verdade. Antigamente, todo jogador driblava muito, hoje em dia é difícil. E os que driblam, que são um pouquinho acima, a Europa vem e já leva, né? E vão sempre para time bom da Europa, Os diferenciados sempre saem. Os diferenciados sempre saem. Pode ver, Grêmio, Inter contratam alguns destaques, mas mesmo assim não são os caras que vão resolver. Não, mas... Antigamente os caras faziam na casa. Tipo, eu passei pela base do Grêmio, eu joguei com o Douglas Costa. Não sei se tu chegou a lembrar. Douglas Costa? É, jogou na base comigo. Esse cara, ele era muito bom. Ele pegava aqui entre nós, aqui nesse espacinho aqui, ele driblava nós dois. Hoje em dia, dificilmente, eu trabalho com base agora no Brasil de Farroupilha ali. Dificilmente eu vejo um cara que consegue sair em espaços muito pequenos, ser rápido, habilidoso, sabe? Mas não vê nenhum assim, tipo... Que tu acha que no futuro pode ser um grande jogador? Tá, tem bastante. Hoje em dia, claro, o futebol tá se moldando. O brasileiro era muito do drible, agora é mais tática, é mais força, é mais físico, o cara tem que correr muito mais do que antes. Mas eu acho que é muito também por causa do estilo de jogo que mudou, igual tu disse. Hoje em dia é muito mais físico. Exato. E mesmo com um jogador assim, tipo, o futebol antigamente era... de certa forma, um pouco mais fácil. Era mais fácil, era menos tático, menos físico, os caras se preparavam menos. Hoje todo mundo se prepara, né? E os jogadores que não conseguem driblar, com certeza não conseguem driblar pela marcação que sofrem hoje em dia. Bem mais forte que Porque antigamente. a maior diferença do futebol antigo para hoje em dia é a marcação. Com certeza. E tá cada vez pior, né? Aham. Eu tenho um marcando e já tem um sobrando, jogam muito próximos, os caras mais fortes, mais preparados fisicamente. Tá cada vez mais difícil alguém driblar alguém. E se dribla alguém já tem outro. Sim, porque a tática e o time tática muito tem próximo. que ser perfeita. Sempre tem que ter a cobertura. Exato, sempre tem um cobrindo. E daí tu tem que passar por um, e daí tu já tem que passar por outro, já tem outro cobrindo. Realmente, pra poder jogar futebol hoje, tem que ser muito bom. Tem que ser bom. Ainda mais esses caras que fazem a diferença aí de driblar. Eu era mais de marcar, né, Léo? Sim. Eu não precisava ser tão bom assim, mas eu ganhava de cabeça, eu era o zagueiro, então... Mas pegava caras habilidosos, assim, que é bem difícil. Mas como sempre tem uma cobertura... Às vezes... Vai pro combate, se tomar o drible... Tem tudo. Se toma o drible, tem o outro pra te salvar, né? Mas tá cada vez mais difícil acontecer dribles no futebol, assim. O futebol tem ficado cada vez mais chato. Mas meio que forçaram isso a acontecer. Porque como estilo de jogo, o nível mais alto do futebol, a elite, é a Europa. E se quiserem jogar no nível mais alto, precisam adaptar esse estilo de jogo de alguma maneira. Exatamente. E o estilo de jogo da Europa, depende o lugar da Europa que for. É os caras muito fortes. Pode ver, tu pega um brasileiro aqui que vai sair, o cara é magrinho. Vai lá pro PSG. Em 2 meses o cara já tá forte. Fortão, né? Não sei o que eles fazem lá na academia deles. É boa lá, porque... Em 2 meses os caras magrinhos já estão fortes. O Bayern de Munique. E acabam perdendo um pouco da velocidade, do talento de drible. O Bayern também. O futebol alemão os caras são enormes. O Lewandowski, ele era muito forte quando era do Bayern. O Barcelona não prioriza tanto. Não prioriza tanto, é mais do drible, mais essas mais coisas. Do drible, tanto que a base deles, a La Masia, já revelou muitos jogadores. E tu vai ver o Lewandowski... No Bayern de Munique e no Barcelona, o Lewandowski nem parece mais a mesma pessoa, porque o cara era forte, ficou fraco. E o futebol tem tomado cada vez mais essa dinâmica. Verdade. E o não priorizar... Só claro, o futebol ali da Espanha ainda beleza. Barcelona, Real Madrid são sempre mais acima.
Mas tu vai jogar lá no futebol alemão, lá pro Bayern, lá todos os alemães são tudo muito forte. Então, Sim. e os clubes E no maiores jogo- ali acabam investindo nisso para os caras ser mais forte ainda, né? E isso é a Sim. diferença do Lewandowski, que lá trabalhava muito mais força. No Barcelona não deve trabalhar tanto para ele estar mais... E tanto que caiu um pouco o rendimento, né? Fazia mais gols no Fazia Bayern. muitos gols. Foi o artilheiro do mundo, acho que já 2 vezes. E uma coisa que eu acho que forçou esse movimento a acontecer é que os europeus nunca tiveram tanta dinâmica de driblar. É, Assim, não tu é? vai ver... fala aí um jogador, por exemplo, francês, que tu vê que é muito diferenciado, que sabe driblar, fazer tudo. É, não tem. Da França. Até o... Não, é da O França... Mbappé, o Dembélé, talvez, só que daí a gente vai ver, eles são africanos. Então, São africanos e é os não- caras que correm bastante, né? Sim, Não é são os do caras- drible tipo um Neymar, um Ronaldinho, um Messi. Eles têm muita velocidade. O Mbappé ninguém pega, mas é sempre na corrida. sim. Quando ele pega pra driblar, se tiver uma cobertura já não passa também. Claro, velocidade tem muito. E realmente são descendentes da África, ainda que não seriam franceses, Sim. né? Tu pegar lá da... O Lamine Yamal, da Espanha, Aí esse aí já... assim, É tipo, melhor, ele porque- realmente é diferenciado, É. só que ele não é europeu. Também não, isso aí eu Então- nem sabia que não era da... E tu sabia que o Zidane não é europeu? O Zidane também é descendente africano, não é? O Zidane é argelino. Argelino. O Henry não é francês. Todos os melhores jogadores da França não são franceses. Aham. O Nico Williams, aquele que fez o gol na final sim. da Eurocopa. Da Espanha que não é espanhol também. Sim, Esse ele eu é. sabia. E o irmão dele, o Iñaki Williams, ele defende um time africano. Porque A seleção os dois africana. Seriam, os dois seriam Aham. africanos. Joga daí no depois Atlético sim. Bilbao, mas defende uma seleção da África que eu não lembro qual é. Mas porque os dois são africanos. Sim, E se um deles naturalizou. optou ir pela Espanha e o outro pela África. E inclusive joga muita bola, né? Joga muita bola. Ele e os dois pontas da Espanha são muito bons, tá louco? É, o gol aquele na final foi a assistência do Yamal, o gol do Nico. Tá louco. É, dois caras muito rápidos, muito bons. Aham, Pra mim, eu não sei se tu assistiu a Eurocopa. eu vi. Foi a melhor seleção, né? Venceu a que foi melhor, Sim. no meu ponto de vista. Mas a Jogaram muita Inglaterra bola. também foi muito bem. É. Ali no É a jogo, final justa, né? A final eu acho justa das dos dois. oitavas. O jogo das oitavas eles ganharam com muita raça. O das oitavas foi contra a Eslovênia, que ligou no finalzinho. Eu acho que era do isso. Bellingham. É que, se eu não me engano, o... eu não lembro, teve 2 gols. Eu lembro que foi um e depois foi pra prorrogação. Não sei se foi nas oitavas. Eu lembro que foi um Eu gol do acho que foi. Bellingham nos acréscimos do segundo tempo. Aham. Eu acho que foi isso daí Foi sim. mas eu acho que talvez tenha sido do Harry Kane. Ah, Ou pode do ser. Harry Kane foi o gol da prorrogação. Da prorrogação que passava. É, Pode mas ser eu não também, sei. pode ser. Eu não me Mas, recordo direito. independente do que foi, Mas é duas seleções tem que boas, né? concordar que eles foram com muita garra, porque no último lance foram com tudo pro ataque, arranjaram um lateral que não ia dar em nada, né? Lançaram pra área, que geralmente nunca dá em nada também, né? Difícil Eu dar. nunca vi isso daí dar certo. Só que daí o Bellingham chegou, virou uma bicicleta, fez um golaço. É, esse aí, foi esse jogo mesmo. O jogo com a Eslovênia, do Bellingham. E Eu daí tava em deu Porto Harry Kane Alegre fez com um na- amigo meu. A gente Ninguém mais não acreditava. queria ver o jogo. Daí a gente saiu, quando a gente voltou. A gente viu o que tinha acontecido e ficou em choque. Sim, sim. Era o último lance do jogo, se eu não me engano. Tava nos acréscimos já. E o cara faz um golaço e vai pra prorrogação e depois classifica ainda, né? Mas agora vamos voltar pra tua carreira. Vamos voltar. Porque a gente não pode ficar O que é que tu quer o saber? tempo todo falando de futebol europeu e de jogadores diferenciados. Porque, assim, esse não é o intuito. É, É legal comentar, mas não dá pra ficar todo o tempo falando isso. tá certo. Concordo, Léo. Eu queria saber como foi jogar tanto tempo no Caxias.
Cara, no Caxias. Vou te contar a minha ida desde o início lá pro Caxias. Eu joguei aqui no Brasil de Farroupilha desde 2007, quando me profissionalizei. Saí pra jogar uma Copa São Paulo lá no time de São Paulo, fui pro Grêmio. E aí eu voltei, enfim, com 2011 eu vou pra Caxias, faço meu contrato ali, é um contrato curto de 6 meses com o Caxias, pra jogar uma Série C de Campeonato Brasileiro. E aí eu vou bem nesse Campeonato Brasileiro, no outro ano eu renovo meu contrato por mais um ano. E pra mim ficava fácil, porque eu sou de Farroupilha, então vou a Caxias, volto todo dia, morava aqui mesmo. E aí a gente joga o Campeonato Gaúcho 2012. Aí no primeiro turno a gente é campeão já. Do campeonato, do primeiro turno a gente tira o Grêmio na semifinal e ganha do Novo Hamburgo nos pênaltis. Daí a gente foi campeão do primeiro turno. E a gente já tava na final do Gauchão. Aí no segundo turno o Inter ganhou. Aí daí eu joguei a final do Campeonato Gaúcho 2012. De titular? Aí, titular, as 2 partidas. Meu Deus, deve ter sido. Joguei em casa contra o Inter, empatamos 1-1, saímos ganhando, daí tomamos gol do Oscar, não sei se tu vai lembrar, o Oscar, o meia que jogava no Inter. O Oscar, aquele da seleção? É, o Claro, baixinho. conheço. Daí a gente empatou 1-1, a gente vai a Porto Alegre jogar a segunda final lá, cheio de colorado, né? Aí a gente sai ganhando também, 1-0, vira o intervalo 1-0 pra nós sendo campeão gaúcho. Aí no segundo tempo tem D'Alessandro e Dagoberto estavam voltando de lesão. E aí os caras já colocaram no intervalo, daí ficou D'Alessandro, Dagoberto, Oscar, Tinga, Damião. Meu Deus. Um cano de time. Daí foi, eles conseguiram fazer 2 gols, perdemos 2-1 a final. Mas chegar na final ali, em questão de estruturas, Inter e Caxias tem uma grande diferença, né? Mas foram bem. A folha do Inter era... Pensando que era contra o Inter, foram bem. Sim, não, fomos bem. Claro, poderíamos ter sido melhores. A gente teve chance de fazer 2-0. Mas... E como que foi jogar no Beira-Rio? Ah, foi bom, já joguei algumas vezes. Essa daí foi da final. Não dava pra escutar a gente conversando assim, a gente não conseguia se escutar. No segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo ele sai vaiado, porque a gente tava ganhando o primeiro tempo, no intervalo ele sai vaiado. Vem o segundo tempo, vem D'Alessandro, vem Dagoberto. Aí o Beira-Rio enlouqueceu. Aí eu não conseguia mais conversar. Tipo assim, do lado, assim, a gente não se entendia, porque era muito barulho. Tinha 45 mil pessoas. E... Cara, experiência boa. O campo sensacional, muito bom. Pena que a torcida maior era deles, né? É, né? Mas parece que empinou o campo assim no segundo tempo. Tomamos 2-1 e acabamos perdendo. Mas foi uma experiência boa. Como que foi a pressão, assim, de jogar? Não, a pressão ali, tudo bem. Dá um friozinho na barriga ali no começo, encostou na bola, já o cara esquece tudo. Mas eu fui perceber a torcida dele só no segundo tempo, quando entrou o D'Alessandro ali, que é muito querido pelos colorados, né? Entrou o Dagoberto, mudaram o jogo, porque a gente tava tomando conta do jogo. E tipo, um Caxias tomar conta do Inter Aí entrou esses caras, parece, agora vamos jogar. E aí a gente sofreu. Perdemos 2-1, mas os caras tiveram um pênalti também, o nosso goleiro pegou, podia ter tomado o terceiro. Mas foi legal, experiência boa. Claro. Para um Caxias é de se comemorar, chegar numa final. A responsabilidade é mais do Inter de ganhar, não. Joguei 2 finais pelo Caxias. Joguei 2020 ali, na época da pandemia também, a gente ganhou uma final do Grêmio daí. Em Caxias a gente ganhou o primeiro turno. Contado meus feitos maiores que o Caxias, né? Ficar uma boa impressão pra ti, né? Foi esse 2012, aí ganhamos o primeiro turno do campeonato e fomos vice-campeão gaúchos e perdemos pro Inter na final. 2020, agora que deu o ano da pandemia ali, a gente estreia com o Grêmio, Campeonato Gaúcho, a gente ganha do Grêmio na Arena, 2-0. Olha aí! Aí sim eu gostei de ver. Aí a gente vem, daí segue o primeiro turno, a gente pega semifinal, Ipiranga, a gente ganha do Ipiranga na semifinal, daí a gente classificou em primeiro do geral. O Grêmio ficou em segundo. Aí o Grêmio ganhou do Inter, nós ganhamos do Ipiranga, e daí a final nós e Grêmio no primeiro turno, em Caxias, porque nós tínhamos a melhor campanha. Aí a gente ganha de 1-0 e é campeão no primeiro turno em cima do Grêmio. E aí a gente tá na final do Gauchão de novo, só que daí o segundo turno a gente perde, o segundo turno vai o Grêmio ganha. E aí o primeiro jogo da final em Caxias, 2-0 pro Grêmio, e daí na Arena a gente vai, ganha do Grêmio na Arena 2-1. Mas daí como eles fizeram 2 gols, 2-0, e nós 2-1, eles ficaram com o título. Mas foi as 2 finais de Gauchão. Daí teve
algumas semifinais, fui campeão do interior ali pelo Caxias 3 ou 4 vezes. Uma história bacana. Legal jogar no Caxias, né? É legal. Já é um time que tem um porte grande, vai ficar, eu acredito que em alguns anos ele tá ficando grande, assim, tem um estádio legal, tem um campo legal, uma estrutura muito boa que não perde nada pra ninguém, tipo, eu não cheguei a jogar Série A de brasileiro, eu joguei Série B lá no Brasil de Pelotas. Cara, o Caxias em si não perde nada pra nenhuma das estruturas de Série B de Campeonato Brasileiro, sabe? Então eu acho que num curto prazo aí o Caxias vai estar num cenário bom, de novo aí, brigando numa Série B, daqui um pouco até com a Juventude ali mordendo uma Série A. Então fazendo um trabalho bem sério ali. Mas, cara, é uma passagem legal que eu tive no Caxias, assim, bem bacana. Gosto muito, tenho amigos lá até hoje. E foi um dos clubes, junto com o Brasil aqui, um dos que eu coloco, assim, os principais, assim, que eu mais gostei de jogar, né? Tenho inúmeros outros, mas onde eu mais gostei, fiquei muito tempo por causa disso também, porque eu gostava, e também pela distância o cara ficar próximo à família também é importante, né? Daí, como era Farroupilha, eu ia treinar 10 anos, vai treinar, volta. Mas no final ficou cansado de ficar só no mesmo time? Eu tive... Daí vem as propostas, né? Daí eu tive algumas propostas pra sair, eu fui emprestado, tipo, do Caxias mesmo, eu fui emprestado pro Brasil de Pelotas, jogar a Série B. Fui emprestado pro time do Paraná, que é o Operário do Paraná. Conheço. Conhece, né? Aí, mas depois sempre voltando. Daí depois ali na pandemia ali eu acabei machucando, e daí eu não renovei meu contrato. E aí eu saí e fui jogar lá no Ferroviário, lá em Fortaleza, Ceará, mudando do frio pro calor. Joguei lá em Fortaleza, lá no Ferroviário do Ceará também, experiência boa também. Mas de Caxias, mais ou menos, era isso aí. Ganhei uma copinha também ali, ganhei uma Taça Pantanal. Tem alguns que tinham a Copa Pantanal. Acabou o campeonato, pararam o campeonato, a gente foi jogar lá em 2012, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, com o time convidado. É a Copa Pantanal, que é a Copa deles lá, o Caxias convidado de fora. A gente foi lá e ganhamos a final daí em cima do Luverdense também. Tem alguns feitos ali bem bacanas. Eu fiquei 10 temporadas, acho que tem 7 ou 8 títulos com o Caxias ali, bem legal. Vários títulos. Tem vários títulos. E 2 vice mas era contra Grêmio e contra Inter também, normalmente é bem difícil. Mas teria uma festa se ganhasse do Grêmio ou do Inter na final. Com certeza. Quando a gente ganhou o primeiro turno de Grêmio, já teve festa. Em 2020 também a gente ganhou o primeiro turno. Imagina, é um feito inédito, assim, porque se comparar a folha do Caxias pra folha de Grêmio, em questão de salários, assim, é 10 vezes maior do Grêmio, 20 vezes daqui um pouco. Então é um feito bem bacana. E tu que acompanha mais de perto, assim, toda a história do Brasil, eu queria saber, assim, tipo, alguns títulos que tu acompanhou durante todo esse tempo. O Brasil ali, ele tem o acesso ali de 92, se eu não me recordo ali, como um grande feito, que foi a época que o Brasil foi para a primeira divisão. Então esse é o título do Brasil dos últimos anos. Já faz tempo que o Brasil não consegue, tá sempre na segunda divisão, brigando para subir, não conseguiu subir, né? Quando subiu lá, foi em 92, ficou vários anos na primeira divisão. Isso é difícil, né? Pelo porte da nossa cidade. Cidade pequena, interior, não tem aquele investimento todo como times mais tradicionais, como umas cidades maiores. Mas tem esse título aí e agora estão esperando que o Brasil... Daí ele ficou anos na primeira divisão e agora tá na segunda divisão, então acaba jogando só a divisão de acesso. Acaba que não tem muitas chances de jogar outros campeonatos para ganhar títulos, tipo uma copinha, um outro campeonato. Então seria... Voltar para a primeira divisão seria o maior título para o Brasil agora nesses anos. Se a gente acreditar, a gente consegue. É isso aí, tem que acreditar e estamos tentando fazer o Brasil diferente ali e voltar a acreditar daqui um pouco, a gente ter jogos contra Grêmio, contra Inter aqui na nossa cidade, seria muito legal. Um amistoso assim? Ou... Amistoso, ou se o
o Brasil subir para a primeira divisão, né? Se o Brasil daí subir seria melhor. se o Brasil sobe para a primeira divisão, ou o Grêmio ou o Inter tem que jogar aqui obrigatoriamente, né? Porque um deles a gente sempre pegaria em casa e outro fora. Então, seria legal, viu? Daqui um pouco ver teu time do coração aqui jogando contra o Brasil. É verdade. Eu acho que seria uma ótima ideia se fizessem, assim, amistosos para arrecadar dinheiro das enchentes. Também seria importante. Grêmio e Inter, assim, tipo, contra vários times, assim, do interior. Seria um projeto bem bacana Bem bacana. E solidário, né? Pensando no próximo também, que Sim. é algo importante, né? Grêmio e Inter já se uniram por um tempinho, porque agora parece que não mais, né? O Inter não quis ceder o estádio. Eu vi. Mas, pelo menos um pouquinho conseguiram. Um pouquinho, né? Com tanta rivalidade, qualquer pouco que eles se unam ali é importante, né? É igual o irmão e irmã. Ou irmão e irmão, irmã e irmã. Sim. Fica brigando. Fazem as fases e já estão brigando de novo. É bem assim. Eu e meu irmão era assim quando nós era... Eu e a minha irmã é assim, a gente... Tu briga bastante? Agora eu parei um pouquinho de incomodar. Mas por causa de jogo de futebol? Não, Não? jogo de futebol não. Ela torce pro mesmo time que o teu. Hã? Ela torce pro mesmo Sim. time que o teu. E Então, ela nem torce. Assim, tipo, no jogo do Inter e River, a gente tava lá, ela só foi ver. Ela não queria ver os pênaltis e a gente teve que insistir pra ela ver os pênaltis. não se importa muito. A única coisa que ela gosta é discutir com a amiga dela, que é gremista, e daí, daí ela defende. a amiga mesma fica discutindo e... Tem que cuidar, né? Futebol tem que ficar só lá dentro, cada um torcer pro seu time e na paz. Sem brigas. Sem briga. Os meus colegas gremistas... Complicado. Tem que ser da paz, Léo. Daí o Inter eliminado do Juventude. Eu e o meu pai, a gente arrasados. Acredito. Eu abro o grupo da turma, todo mundo colocando: chora, mano, moranguinho. Ficou ofendido. Sabe o que eu fiz? Saí do grupo na hora e denunciei, na esperança que ele fosse apagado. Fui lá, denunciei por... Não sei, acho que tipo, conteúdo... Inapropriado, sei lá, troço político, um troço assim. Eu coloquei só pra ser deletado. Sim, pra ver se alguém excluiu. No final não foi deletado. Eu e me adicionaram de novo. Que situação. Mas o Inter foi muito mal, né? Muito mal, tá indo muito mal. Mas eu acredito no trabalho do Roger. É bom treinador. O Inter jogou muito bem no primeiro tempo contra o Palmeiras. No segundo tempo jogou muito mal, mas faz parte. Acontece. Ninguém joga o tempo todo bem, né? Uhum. Mas antes não vinha jogando nem um tempo bem. Então já deu mostras de Roger. Depois de todas essas contratações que fizeram, daí o Borré não tá jogando bem. Não que esteja jogando mal, mas assim... A expectativa era maior sobre ele. E daí a estreia dele foi sensacional. Assim, foi ele jogando de um jeito que nunca tinha jogado. E também teve a jaula do Kudê. Como assim, né? A jaula do Kudê que fez a gente perder as coisas. Um dos motivos. Eu achava... O Kudê deixava os dois monstros do Inter numa jaulinha dele. Eu achava... Não colocava o Bernabé pra jogar e nem o Gabriel Carvalho. Rogério Machado foi... Já colocou. Colocou eles pra jogar, estão jogando um bolão. Já ouvi falar que... Gabriel Carvalho, muito novo, 16 anos, mas joga muito. Mas tem que colocar. O Bernabé é um lateral que dá muito mais constância. É melhor que o outro que vinha jogando. O René. Que pelo menos o Bernabé não entrega. O René é incontestado há muito tempo, né? Mas desde que o René sofreu aquela batida na cabeça, eu prometi uma coisa pra mim mesmo.
eu nunca mais vou xingar o René do jeito que eu xingava. Agora, se ele for muito mal, eu só vou, assim, tipo, me lamentar. Meu Deus, olha o que o René fez. Mas não vou exagerar igual eu exagerava. Fiquei com pena do cara, porque eu achei que ele tinha, sei lá, tido um traumatismo craniano, porque a cena foi chocante. Sim. O choque de cabeça bem nessa parte aqui, que é super frágil, né? Ele caindo com a cabeça toda ensanguentada no chão, desmaiado, sendo levado de maca, todo amarrado, pra quando ele acordar não colocar a mão na cabeça. Sim. E um momento assustador. Eu parei de ver o jogo naquele momento porque eu fiquei assustado. Ficou assustado e se comoveu. Agora não xinga mais o René. Fiquei com pena. Acontece, né? Acontece. Eu já machuquei muito essas questões de batida de cabeça, assim. Dói? Tive 7 pontos aqui, 6 aqui em cima. Dói. Deve doer bastante. Fraturei aqui o zigomático. Eu dei uma cabeçada, quebrei aqui e quebrei aqui. Eu fui fazer um gol de cabeça, eu cabecei a bola e o cara veio com a cabeça. E daí eu cabecei a bola e na sequência, depois que eu cabecei a bola, eu cabecei a cabeça do cara. Aí quebrei o zigomático, quebrei aqui. Aí fiquei 6 meses sem sentir esses meus dentes daqui. Foi em 2020. Deus. Contra o Esportivo lá em Bento. 6 meses eu fiquei sem sentir esse lado do rosto aqui, principalmente os dentes, assim, sabe? O choque de cabeça é bem perigoso. Ainda mais quando aqui assim, né, que corta aqui. É perigoso. É de se comover mesmo, né? E eu queria saber uma coisa. Assim, vendo todas as crianças que sonham em ser jogadores e que estariam dispostos a trocar toda a vida que elas têm pela frente só apostando em ser jogadores. Assim, tipo, o que tu diria pra elas? Uma dica? Acreditem e treine, né? Sim. Tem que pegar a bola. Se tem onde treinar numa escolinha, vai treinar na escolinha. Se tem em casa, fica fazendo embaixadinha, treina. E quando tiver alguma condição de escolinha, vai lá e treina. Treina muito. Pra tu jogar profissionalmente, tu tem que se dedicar. Pra mim, quando... Eu tinha muitos meus amigos que jogavam também. Jogavam igual eu, alguns melhores, alguns piores. Mas alguns não quiseram daqui um pouco pagar o preço, sabe, Léo? Não quiseram treinar o tanto que eu treinava. Tu chega ali com 16, 17 anos, tu tá na escola, tu começa a ir para umas festas, querer dançar, querer dar uma volta. Cara, eu coloquei o primeiro lugar era o futebol, então eu jogava futebol 100%. Mas tu acha que todo esse esforço chegou a valer a pena? Porque, assim, eu não sei se tu conhece essa história, mas sabe o Guga, tênis? Guga, sim. Chegou a ser número 1, jogava muito, né? Sim. Só que ele destruiu o corpo inteiro dele jogando tênis. E depois ele ainda disse que se arrependeu. O cara foi número 1 do mundo, mas se arrependeu de tudo isso. Então, assim, tu tem algum arrependimento em relação a isso? Ou mesmo com as lesões, tu achou que valeu a pena o preço que tu pagou? Cara, valeu a pena porque era meu sonho, sabe? Daí eu acredito que valeu a pena. Mas eu decidi me aposentar por essa questão. Últimos 4, 5 anos, eu sempre joguei com muita dor. Eu tenho dor para caminhar. No meu tendão de Aquiles esquerdo tenho dor para caminhar. Eu tive uma lesão de tornozelo que fiquei 1 ano sem jogar bola, andava mancando. Então tem várias lesões e no final das contas eu pesei tudo isso, 34 anos, eu sempre me cuidei. Então eu poderia jogar mais 4, 5 anos tranquilamente. Mas eu penso daqui um pouco lá no futuro eu ia pagar um preço ali de ter destruído meu corpo mais, sabe? Daqui a pouco tá caminhando com dificuldade. Então tu foi até o limite do que dava. Eu fui no meu limite. Eu poderia ir mais, mas eu acho que ia agredir demais meu corpo. E aí eu parei. Eu achei que era hora de parar, que até aqui meu corpo tá respondendo bem, todos... Então vamos parar agora pra não... Daqui um pouco não ficar esse arrependimento. Fui demais, destruí meu corpo... Mas pra mim valeu a pena. Tudo que eu tenho provindo do futebol, então pra mim valeu a pena, mas por eu ter tido várias lesões ali, eu tive que
que parar, não vou dizer Respeitar o teu prematuramente. corpo, né? Respeitar meu corpo, que achou que era o tempo legal, mas também não tinha uma paranoia, tem que jogar mais tanto tempo, não. É o momento de parar, parei, fico feliz, já estou em outra função agora, no mesmo clube ainda, Léo, mas fiquei feliz com a minha parada e com todo o meu processo aí, foi 18 anos de futebol profissional. Continuando no futebol, mas agora sem jogar. Agora só tô cuidando ali das questões. Exato, estou em outra função. Agora estou vendo os jovens ali que pretendem jogar, passar um pouco da experiência para eles ali também. E cuidando do profissional também, cuido ali, Claro. Contrato, passo minha experiência para eles que são mais novos também, para tentar colocar o Brasil na primeira divisão aí, daqui um pouco trazer Grêmio, trazer Inter aí numa primeira divisão para a cidade. Seria um feito muito grande e é isso que eu pretendo agora, trabalhando no clube da cidade, e projetar ele em outro patamar. Né? Então tá com grandes planos pro Brasil, né? Tenho grandes planos, espero que consiga Mas vai concretizá-los. Vai honrar o nosso Brasil. É isso aí, essa é a ideia, Léo. Nós estamos vindo aqui falar de uma outra hora para te falar do que o Brasil subiu, o título, e eu era o diretor de futebol do Brasil. Vai levar isso com orgulho. Com certeza. Agora eu queria te dar aqui um presente. Opa, vamos ver presente. Que... Então vamos trocar presente então, Léo, que eu também trouxe uma pra ti. Vamos trocar. Ó, camiseta do Brasil. Sei que tu gosta de fazer gol. Eu número gosto 9. de fazer gol, valeu. Vamos trocar. Muito legal, muito bacana. Obrigado, Léo. Eu que agradeço pela tua presença aqui, por essa camisa muito, muito bonita, muito legal. Eu agradeço por ter me convidado, Léo. Um prazer. Eu agradeço por tu ter vindo. Fica tranquilo. Quando tu quiser ir lá no Brasil de Farroupilha, tu tem portas abertas para ir lá assistir um jogo. Quiser ir lá durante o dia também ver os treinamentos, fica bem à vontade para ir lá conosco. Tá bom. Agradeço pelo convite. Imagina. Veritá. Aí, Léo. Top. Olha atrás, Léo, tu tinha me perguntado ali do título, tá? Atrás ali tem o título de 1900, a estrelinha ali, 1992. Que é quando o Brasil subiu ali da divisão de acesso para a primeira divisão. Muito bacana. 1992. Também bem importante pro Inter, né? Única Copa do Brasil. Foi lá em 92 também. Aham. Vou guardar isso aqui com carinho. Isso aí, Léo. Vou Não sei usar, se vai te claro. servir ainda, né, Léo? Mas se não estiver servindo, daqui a pouco já vai estar servindo. Daqui um pouco vai. Eu vou jogar e vou virar novo reforço do Brasil de Farroupilha. Tomara. Eu vou ser teu diretor daí. Espero que Daí sim. seria legal. E uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber, porque hoje em dia tá cada vez mais difícil de saber, é quando tem jogo do Brasil, como que o Brasil tá se saindo. Então, Léo, agora a gente terminou nosso profissional ali, que jogou a segundona, a gente ficou em quinto, só classificava 4, aí o profissional volta ano que vem. Aí agora a gente tem a categoria de base, que vai disputar o Gauchão A2, que é o Sub-17, que já tá jogando, tá na terceira rodada. A gente joga, inclusive, no final de semana lá em Pelotas, contra Pelotas. E o Sub-20 vai começar a jogar a partir do dia 24 desse mês de agosto. E é a primeira divisão do Campeonato Gaúcho Sub-20, então uma chave bem forte. Tem Juventude, tem Caxias, tem Ipiranga, São Luís. Estamos nos preparando bem e os jogos vão ser todos aos sábados. Então, olha aí. Aos sábados, nos estádios das Castanheiras. Semana em semana? Toda semana em semana. Então, já vão anotando aí, ó. Torcedor, comunidade. Dia 24, 31. Toda 7. semana em semana. Isso aí. Quer dizer, não sei como vai ser esse mês, né? Se tem 30 ou 31 dias, mas... Eu acho que é 31. Então, dia 24, dia 31, dia 7. É isso aí. Tudo isso tem jogo, já vai anotando aí quem tá interessado em ver. 24 a gente joga lá contra o São Luís de Fora. Então, dia 31 é em casa.
já pode, acredito que seja 31. Se não for 31 é dia 1º, mas pode anotar na agenda que a gente joga em casa. E é todos jogos bons, né? Com equipes tradicionais aí do estado, primeira divisão, campeonato forte. Estamos montando o time ainda, tem 3 semanas ainda pro campeonato. Estamos montando um time forte e contamos também, né? Com a presença de todos aí da comunidade. É importante o pessoal ter a nossa torcida, né? Do nosso lado. E normalmente é 15 horas de sábado, um horário bom aí. A maioria do pessoal já parou de trabalhar, o pessoal que trabalha de segunda a sexta, às vezes alguns trabalham sábado de manhã também. Então fica fácil do pessoal comparecer. E se tiver também algum atleta aí, Léo, aproveitar esse espaço, sub-17, sub-20 da cidade aí que queira, daqui um pouco tá fazendo parte do Brasil, se dirigir lá ao estádio das Castanheiras, lá para fazer uma avaliação, quem sabe jogar no time da cidade, bacana, né? Como é o sonho que a gente estava comentando antes da maioria dos meninos brasileiros. Então fica esse convite, se alguém quiser jogar futebol nessas idades aí de sub-17, que seria abaixo de 17 e abaixo de 20, fica à vontade para nos procurar lá em cima no estádio das Castanheiras, no administrativo. E passa talvez na Rádio Espaço? Sempre passa ali, a Espaço é sempre um parceiro nosso também, divulga bastante a rádio, os jogos no caso, né? A Espaço está divulgando, então sempre vai ter informação ali. Se escutar Espaço ali sempre um dia antes, o Rogério ele dá uma pincelada dos jogos dos finais de semana. E vai começar também, né? Agora eu já estava esquecendo, no próximo domingo começa o feminino, profissional. Olha aí! Começa jogando fora de casa, nosso time esse ano jogou o brasileiro do feminino, volta a campo no domingo, fora de casa em Gravataí, e no outro domingo em casa. Então tem jogo sábado e vai ter jogo domingo. Domingo feminino profissional e no sábado a categoria de base. E semana em semana também o feminino? Semana em semana. Todas as semanas tem jogo, final de semana. Dia 25... 24 dia é fora, dia 25 e dia 1. Então já vai anotando todo mundo, né? Semana em semana, jogo do Brasil. Isso aí. Às vezes é sábado, às vezes é domingo, mas é só ficar ligado no Instagram do clube, nas redes sociais do clube e nas rádios também, que sempre divulgam aí o calendário semanal aí. E se quiser dar uma força a mais e aparecer lá nas Castanheiras, né? Exatamente, compareça. Que daí já ajuda a apoiar o time. Sempre importante, né? Buscando a vitória. É isso aí, o 12º jogador da arquibancada. O futebol é todo coletivo. São todos os jogadores, técnicos, essa parte aí que tu trabalha, né? Da direção. Direção e a torcida, né? Todo mundo junto pra empurrar o trabalho em equipe. Exatamente. Tanto dentro como fora de campo, né? Porque dentro se tem aquele cara fominha que não passa a bola pra ninguém, daí não dá. Não dá certo. Se o cara for um Ronaldinho Gaúcho, até dá, né? Mas se não é o Ronaldinho Gaúcho... É difícil de encontrar os Ronaldinho, né? Né? Bem difícil. Sempre bom falar um pouco, né, sobre o Brasil, o time da nossa cidade. Com certeza. Importante, o time da cidade aqui... E que a gente fez esse convite aí, é legal. Às vezes eu acho que até a comunidade podia comparecer mais, ver os jogos, apoiar o Brasil, né? Que é o time da cidade e tá sempre ativo, né? Ou tá no masculino, ou tá no feminino, ou tá na categoria de base, mas tá sempre ali lutando por alguma coisa, um espaço, dando oportunidade para jovens de Farroupilha, de fora de Farroupilha, cara, do Brasil inteiro. Tem gente de outros estados também que vem. Então é bem legal a comunidade está junto apoiando o Brasil. Porque sem a comunidade não dá. Difícil. Tem que ter apoio, né? Eu gostaria aqui de encaminhar esse episódio pro final, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer todos os agradecimentos para as lojas Simval, que tem essa cadeira, essa mesa, tudo muito bonito, né? Ajudaram muito a fazer o cenário. Grunge Design, que fez aqui o design. Tudo aqui da Grunge. E também, claro, a gravadora Jardim Elétrico, que concedeu o espaço pra gente fazer e tá gravando, que é muito importante, né? Com certeza.
Então aqui eu gostaria de terminar o 6º episódio do podcast Guri da Base aqui com o Jans e do NEC. Tchau!